Saúdo os irmãos do Gota de Esperança, com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria neste momento de deixar aqui já uma mensagem para a nossa meditação, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 a 37, que diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: o servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. O servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou, guarde bem essa palavra, irmãos. Esse versículo: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará, falando do futuro, das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Amados e queridos irmãos, gostaria primeiramente de tributar a Deus a honra, a glória e o louvor, também a nossa gratidão por mais um dia que o Senhor nos concede de acordarmos na sua presença, não é mesmo, irmãos? Gostaria, irmãos, de patentear essa leitura com o seguinte tema: mantendo a mente avivada quanto aos atos providenciais de Deus. É interessante que, fazendo menção desse tema, irmãos, mantendo a mente avivada quanto aos atos providenciais de Deus, me faz lembrar do salmista, Salmo 103, quando ele diz: bendiga a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele que perdoa nossos pecados, é Ele que cura nossas enfermidades e é Ele que nos coroa de benignidade. Amados e queridos irmãos, é importante que jamais esqueçamos dos atos providenciais de Deus em nossas vidas. Haja visto os irmãos que, a partir do momento que eu e você colocamos nosso coração, tivemos a consciência de que éramos pecadores e confiamos no precioso sangue de Jesus, irmãos, e pedimos perdão ao Senhor e aceitamos como nosso Salvador e Senhor, a partir daí, irmãos, pode ter por certo que mais ainda seremos alvo do cuidado de Deus e que somente essa salvação, como sendo o maior de todos os atos providenciais de Deus, deve de nos servir de ânimo, Senhor, irmãos, quanto à caminhada cristã e os confrontos que a era se fizerem, irmãos, na nossa vida e no nosso dia a dia. E a certeza disso, irmão, nesse texto é que a mente avivada quanto aos atos providenciais de Deus nos dará disposição para os embates da vida cristã. Vou repetir: a mente avivada quanto aos atos providenciais de Deus, irmãos, nos dará disposição aos embates da vida cristã. O versículo 48 desse texto, irmão, evidencia essa certeza. Diz a Bíblia
que quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, diz a Bíblia, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Essa disposição de Davi, irmãos, não era outra coisa, outra motivação a não ser a certeza de que ele venceria aquele gigante por conta da lembrança do livramento que Deus já tinha dado, quando no cuidado das ovelhas do seu pai. A mente avivada também, irmãos, ela, quanto aos atos providenciais de Deus, nos poupará da presunção, irmãos. Triste é quando nós achamos que, devido ao tempo de fé, devido aos dons que o Senhor vem nos conceder, devido à instrumentalidade que Deus há de nos fazer uso de cada um de nós nas nossas vidas, triste é quando nós esquecemos disso e passamos a caminhar pelos nossos próprios pés, fiados nas nossas próprias capacidades. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas que o Espírito estava em Paulo quando disse aos discípulos, fiz muito mais do que os apóstolos, falando aos coríntios, e ele diz, fiz muito mais do que os apóstolos. Aí tem uma vírgula e disse, não eu, mas a graça de Deus está sobre a minha vida. E seja essa, irmãos, a lembrança, a importância de mantermos viva a lembrança dos livramentos e do cuidado que Deus tem demonstrado em nossa vida para com a nossa casa. E isso certamente, estando avivado em nossa mente e nosso coração, irmãos, haverá de nos poupar da presunção, como foi o caso de Saul, mesmo mandando Davi ir, quis colocar uma armadura e espada, porém aquilo Davi não conseguiu dar um passo sequer com aquela armadura, e diz a Bíblia, que ele acabou tirando tudo. Foi até a beira do riacho, pegou 6 seixos, 6 pedras e colocou no seu alforje. Ou seja, Deus nos dará vitória e livramento, não pelos artifícios que podemos buscar usar, irmãos, mas pela capacidade, pela mão poderosa de Deus que estará sobre as nossas vidas, concedendo-nos, irmãos, a vitória tão necessária para nossas vidas e para o seu povo. Para terminar, irmãos, a mente avivada quanto aos atos providenciais de Deus ampliará, irmãos, a nossa visão quanto à confiança no cuidado contínuo e providencial de Deus. Vou repetir, irmãos, a mente avivada quanto aos atos providenciais de Deus também ampliará a nossa visão quanto à confiança do cuidado contínuo e providencial de Deus. Quando Saul disse para Davi que ele era um rapaz e que Golias era um guerreiro contumaz, maturo, pronto para a guerra, Davi deixou bem claro àquele rei que do livramento que ele tinha dado para as suas ovelhas, assim como ele livrou do urso e do leão as suas ovelhas, ele livraria também, ele venceria aquele gigante, porém não fiado na sua própria força. Esse texto deixa muito bem claro a humildade e a persistência de Davi, deixa claro para aquele rei que a confiança de Davi estava na sua aliança com o Senhor e nas promessas diante dessa aliança. E ele disse para aquele rei que assim, no versículo 37, ele diz, o Senhor me livrou, olha só, das garras do leão e das garras do urso. Aí ele diz, me livrará da mão desse filisteu. Tenho por certo, irmãos, e essa confiança não estava limitada somente a esse combate com o filisteu, mas a todos quanto viesse, como assim foi, no decorrer da leitura de 1 Samuel, vemos a submissão de Davi a sempre perguntar para Deus, Senhor, eu vou contra eles, o Senhor me dará vitória? Deus sempre orientando Davi e fazendo jus à sua confiança e sua fé nele, quanto aos atos providenciais de Deus, quanto à mão poderosa de Deus a seu favor,
dava orientação para Davi e, consequentemente, irmãos, também a vitória. Assim seja também nas nossas vidas, porque além da vitória que o Senhor tem nos prometido, Ele disse que as portas do inferno, irmãos, não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E tenho por certo que eu e você somos parte dessa igreja. E se somos parte dessa igreja, irmão, somos meninas dos olhos do Eterno. Somos, irmãos, propriedade particular do Senhor Jesus. Logo, ninguém poderá ir além dos limites que Deus assim proporcionar. Prova disso é que quando Paulo colocou em seu coração perseguir a igreja, a Bíblia diz que em caminho de Damasco, Jesus o interpelou da seguinte maneira: Saulo, Saulo, por que me persegues? E acrescenta o Senhor Jesus a Paulo: duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Amados, confie em que Deus é o guarda de Israel, aquele que não dorme e nem tosqueneja, e Ele nos livrará de todos os embates que porventura se levantar. Porque se Ele se levantar, de fato é que a razão disso é para que o seu nome, irmãos, seja glorificado através da nossa vida. E eu concluiria dizendo, irmãos, que a nossa mente jamais esqueça dos atos providenciais que Deus já realizou nas nossas vidas e através dela, dando-nos a consciência de quem Ele é, de quem somos. Mantendo a nossa mente avivada quanto a isso, irmãos, haveremos de sempre confiar que as nossas vitórias têm a sua origem única em Deus. Como disse certa feita o salmista, em Deus faremos proeza, e Ele calcará os pés dos nossos inimigos.